Os Moabitas, um povo estreitamente relacionado aos israelitas devido às conexões familiares com Moabe, filho de Ló, desempenharam um papel notável na narrativa bíblica. Sua história é complexa e multifacetada, marcada por uma alternância entre períodos de convivência pacífica e hostilidade em relação aos israelitas. Neste vídeo, nos aprofundaremos na história dos Moabitas, desde suas origens até seu gradual desaparecimento. Os Moabitas têm suas raízes na Bíblia, no livro do Gênesis. Ló, sobrinho de Abraão, fugiu da cidade de Sodoma antes de sua destruição, juntamente com suas duas filhas. Em uma caverna, as filhas de Ló temeram que não houvesse mais homens na terra para gerar descendentes, e portanto, fizeram seu pai embriagar-se para conceber filhos com ele. Desse ato incestuoso, nasceram Moabe e Ben-Ami, que se tornaram os ancestrais dos Moabitas e dos Amonitas, respectivamente. Os Moabitas também têm um papel central na narrativa da migração dos israelitas pelo deserto. Eles se recusaram a permitir que os israelitas atravessassem suas terras durante a jornada pelo deserto após a saída do Egito, o que resultou em um conflito e em uma série de eventos narrados na Bíblia. Com o tempo, a história dos Moabitas se tornou cada vez mais obscura. Eles foram mencionados em profecias de juízo, como no livro de Sofonias, onde se previa a destruição de Moabe. Os Moabitas gradualmente desapareceram da história, assim como muitas outras civilizações antigas. Os Moabitas habitavam uma região geograficamente propícia à agricultura, com ênfase no cultivo de grãos, uvas e criação de ovelhas. Com o tempo, eles se estabeleceram como a população dominante da região, a ponto de seu nome, Moabe, passar a designar tanto o território quanto o povo que o habitava. O reino de Moabe se caracterizava por uma estrutura organizada, uma economia florescente e a presença de fortalezas estrategicamente localizadas em suas fronteiras. Os Moabitas mantinham relações próximas com os Amonitas, seus parentes mais próximos, e essa relação desempenhou um papel importante em suas interações com outras nações na região. No contexto do êxodo dos israelitas do Egito, os Moabitas já eram considerados um povo poderoso, o que influenciou significativamente sua postura e relação com Israel. A religião dos Moabitas compartilhava semelhanças notáveis com o paganismo cananeu, incluindo rituais e crenças que envolviam a adoração de divindades, com destaque para Quemos, o deus da guerra. Os eventos do Êxodo, quando o Deus de Israel libertou os israelitas da escravidão no Egito, não passaram despercebidos pelos Moabitas. O poder e a influência de Israel cresceram à medida que atravessavam o deserto e se estabeleciam em terras próximas às de Moabe. Isso provocou preocupações entre os Moabitas, levando a uma postura inicial de desconfiança e hostilidade em relação aos israelitas. O livro de Números na Bíblia registra as tensões entre esses dois povos quando Moabe se recusou a permitir que os israelitas passassem por suas terras, temendo a possível influência ou ameaça que representavam. No entanto, como mencionado anteriormente, a relação entre os israelitas e os moabitas teve momentos de conciliação. O profeta Balaão, contratado pelo rei moabita Balaque para amaldiçoar Israel, acabou abençoando-os sob a direção de Deus. Isso demonstra a complexidade da relação entre esses povos e a intervenção divina que, por vezes, superava as tensões humanas. Uma figura notável nesse contexto é Ruth, uma mulher moabita que se casou com um israelita chamado Boaz. A história de Ruth, narrada no livro de Ruth na Bíblia, destaca a compaixão e a lealdade dela para com a mãe de seu falecido marido israelita, Noemi. Ruth escolheu seguir Noemi e se tornou uma figura central na genealogia do rei Davi, cuja descendência incluiu Jesus Cristo. A história de Ruth simboliza a possibilidade de reconciliação e inclusão, mesmo em meio a diferenças culturais e históricas. O papel de Quemos, o deus da guerra moabita, também desempenhou um papel importante na religião e cultura dos moabitas. Este deus era frequentemente adorado com sacrifícios e rituais, o que o tornava uma figura central nas práticas religiosas moabitas. As referências à adoração de Quemos pelos moabitas podem ser encontradas em vários trechos da Bíblia, incluindo o livro de 1 Reis. Em resumo, a relação entre os israelitas e os moabitas foi marcada por uma interação complexa de hostilidade e reconciliação ao longo da história.
A religião moabita, com a adoração de divindades como Quemos, acrescentou outra camada de diferenças culturais e religiosas à dinâmica entre esses dois povos. No entanto, a Bíblia também destaca exemplos notáveis de superação dessas diferenças, como a história de Ruth, que ilustra a possibilidade de reconciliação e inclusão entre povos distintos. Com o passar do tempo, os moabitas experimentaram um destino que ecoa a evolução de muitas culturas e povos na história. Gradualmente, eles foram assimilados por grupos árabes. Como resultado, perderam sua identidade como um povo distinto, desaparecendo como uma entidade cultural independente. A assimilação dos moabitas por grupos árabes pode ser atribuída a uma série de fatores históricos e sociais. As migrações de grupos árabes na região, bem como as mudanças nas dinâmicas políticas e culturais, contribuíram para a absorção gradual dos moabitas pela cultura e sociedade árabes. Isso inclui a influência da expansão do Islã na região, que desempenhou um papel significativo na formação das identidades culturais ao longo dos séculos. À medida que os moabitas se mesclavam com os grupos árabes circundantes, sua língua, costumes e crenças foram se diluindo. Eventualmente, a língua moabita foi substituída pelo árabe, que se tornou a língua predominante na região. Essa transformação linguística é frequentemente um indicador significativo da assimilação cultural. Além disso, o colapso de reinos e impérios na região, bem como conflitos e migrações, pode ter contribuído para a dissolução gradual da cultura moabita. As influências culturais, como a religião e as tradições, também foram moldadas e integradas às normas e práticas culturais dos grupos árabes. A ausência de registros históricos detalhados sobre os moabitas após certo período torna a reconstrução de sua história pós-antiga bastante desafiadora. No entanto, a Bíblia e outras fontes históricas oferecem pistas sobre sua trajetória. É importante ressaltar que o destino dos moabitas, como de muitos outros povos antigos, exemplifica como as culturas e identidades podem se transformar e, eventualmente, desaparecer ao longo do tempo, em meio a influências externas e mudanças socioculturais. Assim, os moabitas, que já foram uma parte notável da narrativa bíblica e da história da região, desapareceram gradualmente como uma entidade cultural independente, deixando para trás um legado complexo e intrincado que se reflete nas histórias e interações registradas na Bíblia e em outras fontes históricas. Esta exploração aprofundada da história dos moabitas destaca sua complexa relação com os israelitas, suas práticas religiosas e seu destino final como povo. Se você achou este vídeo informativo, incentivamos que se inscreva no canal, deixe um like e comente. Muito obrigado e até a próxima!